Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Bom dia a todos, uma ótima sexta-feira, chegando fim de semana. O Periscope hoje um pouco mais cedo, ontem um pouco mais tarde, hoje um pouco mais cedo. Aliás, meu dia hoje já estou antevendo, vai ser uma loucura, por isso eu já quero honrar meus compromissos logo pela manhã. Aliás, estou desde as 6 da manhã respondendo perguntas de alunos lá no campus Sua Mensagem do CERS, nossos alunos que durante os cursos têm dúvida, eles se comunicam com a gente pelo campus Sua Mensagem. Já respondi os e-mails deles, também já assisti o Periscope de alguns professores, o Juan, já assisti o Periscope dele, um abraço para o Juan. E eu quero, neste vídeo de hoje, galera de Olinda, quem mais aqui? Rio de Janeiro, putz, todo mundo presente, São Luís do Maranhão, olha que legal. Eu até conversava com uma funcionária da editora Amador, uma editora que vai sair agora, um vadimeco meu, e eu conversava com ela às 6h30 da manhã pelo WhatsApp, discutindo alguns detalhes, e depois eu me toquei. Lá em Pernambuco é 1 hora a menos, então essa funcionária já estava acordada desde as 5h30 da manhã, olha que interessante. Galera, não adianta, tem que acordar cedo mesmo. Rui Barbosa já dizia, ele tem um livro muito interessante, Oração aos Moços, já leram esse livro, Oração aos Moços? Ele dizia que o advogado é aquele que descansa quando o sol se põe, já está trabalhando quando o sol nasce. E é mais ou menos isso, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vocês já sabem, já conhecem o procedimento. Eu vou começar as dicas a respeito do artigo 93. Então, o que vocês vão fazendo? Vão diminuindo e até mesmo parando as mensagens. Lembrando que depois eu assisto a reprise e leio as mensagens de todo mundo. Então, fiquem tranquilos. Isso, olha que interessante. Já paramos as mensagens. Vamos para o artigo 93. O artigo 93, ele inaugura a reabilitação. Aliás, eu recebi, acho que foi pelo Twitter, uma mensagem de um aluno que está anotando tudo o que eu venho falando aqui no Periscope. E pelo que ele diz, já deu mais de 80 páginas de dicas que ele redigiu. Mais de 80 páginas. Olha que interessante, muito legal, né? Muito legal. Então vejam, o artigo 93 do Código Penal, ele inaugura o Instituto da Reabilitação. Rogério, o que vem a ser esse Instituto da Reabilitação? Ele é um instrumento através do qual o reeducando consegue alcançar 2 objetivos. Primeiro, diz o artigo 93, a reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e a condenação. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92, vedada a reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1 e 2 do mesmo artigo. Então, lendo o artigo 93, eu consigo perceber que a reabilitação é um instituto declaratório que garante ao condenado, primeiro, o sigilo dos registros sobre seu processo, a condenação e a pena. Segundo objetivo da reabilitação, a suspensão de alguns efeitos extrapenais específicos da condenação, previstos no artigo 92. Vamos para o primeiro objetivo. O primeiro objetivo da reabilitação, o condenado, quando ele ingressa com a reabilitação, o que ele busca? O sigilo dos registros sobre o seu processo, a condenação e a pena. Aqui tem um detalhe. Muitos entendem que esta finalidade da reabilitação agora não tem mais sentido, é inócua. Por quê? Porque o artigo 202 da LEP já garante o mesmo sigilo com o simples cumprimento ou extinção da pena. Se a LEP já garante este sigilo com o simples cumprimento ou extinção da pena, carece o reeducando de interesse de agir, carece o condenado de interesse de agir ao ajuizar a reabilitação
buscando esse mesmo benefício. Por quê? Porque ele já é automático com o cumprimento ou extinção da pena nos termos do artigo 202 da LEP, tá ok? Tem doutrina que discorda. Tem doutrina que diz que o sigilo garantido pelo 202 da LEP, que é automático cumprimento ou extinção da pena, esse sigilo automático com o cumprimento ou extinção da pena, seria um sigilo de menor alcance em relação ao sigilo que se conquista com a reabilitação. Então, em resumo, eu preciso ou não da reabilitação para conquistar o sigilo dos registros do processo da condenação e da pena. Uma primeira corrente entende que não precisa mais da reabilitação, porque este sigilo já é conquistado com o cumprimento ou extinção da pena nos termos do artigo 202 da LEP. Uma segunda corrente entende que precisa da reabilitação, sim, porque o sigilo da LEP ele é menos abrangente do que este da reabilitação. Joia? Fácil. A segunda finalidade da reabilitação, essa aqui muito importante, com a reabilitação o condenado busca suspender os efeitos extrapenais específicos do artigo 92 do Código Penal. O vídeo de ontem, que ainda está disponível, trabalhou o artigo 92 do Código Penal. Eu falei para vocês que o artigo 92 anuncia como efeitos extrapenais específicos da condenação 1. Perda do cargo público, função pública ou mandato eletivo. 2. Incapacidade para o poder familiar, tutela ou curatela. 3. Inabilitação para dirigir veículo. Estão lembrados? Então, a reabilitação, ela quer suspender exatamente esses efeitos extrapenais específicos da condenação. Você perdeu o cargo público, perdeu a função pública ou mandato eletivo? Enquanto você não conseguir a reabilitação, você não vai poder exercer outro cargo público, outra função pública, outro mandato eletivo. Você ficou incapacitado para o poder familiar, tutela ou curatela? Sim. Se você não conseguir a reabilitação, você não recupera o poder familiar, a tutela e a curatela. Você ficou inabilitado para dirigir veículo, enquanto não conseguir, por meio da reabilitação, a suspensão desse efeito, você não vai poder dirigir veículo. Compreendeu? Detalhe, a reabilitação, no caso de perda de cargo público, função pública ou mandato eletivo, no caso de incapacidade para o poder familiar, tutela ou curatela, ela não reintegra o condenado na situação anterior. É uma reabilitação relativa. Rogério, eu não entendi. Você, em razão da condenação, perdeu o seu cargo público. Perdi. Com a reabilitação, você não volta para o cargo que você perdeu. Vai ter que prestar novo concurso. Ele não te reintegra na situação anterior. Rogério, eu fui declarado incapaz para o exercício do poder familiar. Vejam, com a reabilitação você vai poder voltar a exercer o poder familiar, porém não mais sobre aquele filho ou filha vítima do crime. No caso do artigo 92, inciso 1 e 2, a reabilitação é relativa, não é absoluta. A reabilitação só é total, não é parcial, só é total no caso da inabilitação para dirigir veículo. Já estão me perguntando aqui, Rogério, precisa de advogado para reabilitação? Claro, precisa ter capacidade postulatória. Precisa ter através de... Rogério, e onde que eu ajuizo a reabilitação? Não é na vara de execuções criminais. A reabilitação deve ser ajuizada na vara da condenação. No vídeo de hoje à noite, ou de amanhã, vou ver se eu consigo hoje à noite, eu vou falar do artigo 94. E aí eu vou trabalhar os